Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e nossa conversa hoje é uma conversa muito bacana sobre um tema que as pessoas muitas vezes perguntam, mas elas não sabem, no olhar da psicanálise, como que seria isso, que é a questão do sintoma. Como é que a gente olha o sintoma quando a gente fala da psicanálise? Esse é o nosso tema de hoje, o sintoma e seus efeitos no contexto psicanalítico. Vamos falar sobre isso? Mas antes de falar sobre isso, a gente pede aqui para você dar aquela curtida nesse vídeo. Isso ajuda a gente a transmitir a psicanálise para mais pessoas. Isso vai movimentando o nosso canal aqui para mais pessoas conhecer esses conteúdos e a gente formar uma rede aí, uma comunicação, um network muito interessante que é bom para todo mundo na verdade. Então, já curte esse vídeo aqui, compartilha com outras pessoas e roda a nossa vinheta. Vamos lá. Na psicanálise, o sintoma é uma manifestação ou uma expressão de um conflito psíquico que ocorre no inconsciente do indivíduo. Ele pode ser algo que se apresenta de várias formas, como sintomas físicos, sintomas emocionais, comportamentais ou até mesmo cognitivo, uma ansiedade ou alguma coisa nesse sentido. E geralmente são conteúdos reprimidos, traumas não resolvidos, conflitos internos e defesas psíquicas. O sintoma é entendido como uma tentativa do indivíduo de lidar com os seus conflitos. Esses conflitos muitas vezes são aqueles intrapsíquicos e de uma maneira que não é totalmente consciente. Ele pode surgir como uma forma de lidar com a ansiedade, com a angústia ou outras emoções que são desconfortáveis, muitas vezes resultantes de experiências passadas ou até mesmo traumáticas. O sintoma é a expressão de um conteúdo que vem do inconsciente e se manifesta de forma a trazer outras sensações, outras reações diante daquilo que se está encontrando na realidade. Na psicanálise, o sintoma é considerado uma formação de compromisso entre desejos inconscientes e mecanismos de defesa. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver sintomas de ansiedade como resultado de conflitos não resolvidos relacionados a traumas infantis ou repressão de desejos inconscientes. Uma pessoa como, por exemplo, ela tem uma dificuldade no seu trabalho, ela encontra um conflito quando vai tomar determinada atitude, dentro da casa dela ela não consegue expressar aquilo que ela deseja, ou então ela pode trazer isso de uma forma sintomática mesmo, com dores no corpo, dores em determinadas regiões, inflamações e conflitos que vão surgindo. Então, a pessoa ela passa a demonstrar esses sintomas e esses sintomas são comunicações daquilo que estaria vindo do inconsciente. Por isso que as pessoas precisam olhar o sintoma aqui num contexto muito diferente daquilo que a gente está habituado. Como, por exemplo, quando a gente chega num consultório médico, ele pergunta o que a gente tem e a gente responde: eu tenho dor aqui, eu sinto isso, eu tenho tal sensação, me acontece isso. Isso são sintomas que vai fazer com que aquele profissional faça uma análise e dessa análise desses sintomas ele tire um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico ele vai iniciar um tratamento que muitas vezes é medicamentoso. Na psicanálise, o sintoma ele é visto de forma diferente. Ele é visto de uma maneira que nós vamos compreender que existe uma causa para aquilo que está acontecendo. E é isso que nós vamos buscar. Os sintomas estão relacionados às causas. O diagnóstico da psicanálise não é aquele diagnóstico como acontece na medicina, é um diagnóstico da causa. Esse é o nosso diagnóstico, não é do resultado desses sintomas, desse aglomerado de sintomas. Então, quando nós falamos do sintoma na psicanálise, ele toma uma outra proporção. E além disso, os sintomas também podem servir como um meio de comunicação simbólica entre o inconsciente e o consciente, revelando aí aspectos ocultos da psique que precisam ser explorados e compreendidos para promover o processo de tratamento, para diminuir, para trazer um autoconhecimento. Todo sintoma quer comunicar alguma coisa, aí sim, muito parecido com o da medicina. Mas aqui na psicanálise, essa comunicação ela precisa ser desmembrada, ela precisa ser decifrada, analisada ponto a ponto. Por exemplo, se você sente uma grande dificuldade de gravar um vídeo, como esse aqui,
Esse é um sintoma. E dentro desse sintoma, você tem várias situações que podem levar você a não gravar esse vídeo. Se você usa, por exemplo, uma procrastinação, se você tem os efeitos aí de uma ansiedade, como por exemplo a dificuldade que você pode encontrar de se comunicar, de falar com as pessoas, isso seria um sintoma. E nós precisamos entender o quê? O que causa esse sintoma, que é um caminho diferente. Então seria somente resolver o sintoma e então resolveríamos todos os problemas? Não é exatamente isso. Na psicanálise, alguns autores trazem um contexto interessante de configuração do sintoma. Por exemplo, Melanie Klein trazia o sintoma como a manifestação da ansiedade, daquilo que o bebê estava enfrentando, e esse enfrentar do bebê também havia uma adequação dele a essa realidade que muitas vezes entrava em choque, então isso gerava um sintoma nesse bebê. Na linha winnicottiana, o que a gente poderia dizer? O Winnicott traz a questão do ambiente suficientemente bom. Então, esse ambiente, que é, por exemplo, os cuidados maternos, tem que ser, de fato, algo que estabeleça uma comunicação com o bebê e ele possa, então, viver nesse ambiente. Toda e qualquer situação que traga para o bebê um desconforto, uma perturbação, qualquer coisa nesse sentido, vai demonstrar também o quê? Uma falha nesse ambiente. Logo, isso vai gerar um sintoma. Lacan já trazia uma outra situação, que o sintoma era uma forma de comunicação trazida pela pessoa de alguma manifestação do seu inconsciente, do seu desejo, da sua forma de lidar com essa realidade. Então, cada autor tinha uma maneira de olhar. Lacan, por exemplo, falava da questão das metáforas, a utilização da metáfora para representar alguma coisa. O sintoma, na verdade, então ele vinha num contexto de representar aquela metáfora, muitas vezes em palavras, muitas vezes em dores, em situações e sensações do corpo. Então, cada autor tem uma maneira de olhar para o sintoma, porém, todos eles vão procurando a causa desse sintoma e trabalhar a causa. Então, não é necessariamente se livrar do sintoma, acabou todos os problemas. Muito pelo contrário, trabalhar o sintoma é encontrar esses problemas e aí tomar uma decisão a partir deles, ou seja, tornar consciente o que é inconsciente e agir a partir disso. Então, o sintoma na psicanálise acaba adotando uma postura diferente daquela que a gente costuma ver. Consegue compreender agora melhor por que o sintoma na psicanálise é diferente, como por exemplo na medicina? Cada área tem a sua forma de lidar e esse é o da psicanálise. São esses conceitos, essas percepções que nós trazemos a partir das causas. O sintoma na psicanálise é toda e qualquer perturbação que venha a nos afetar de alguma forma, afetar o nosso dia a dia, afetar a maneira como a gente vive, afetar a nossa comunicação com as outras pessoas, naquilo que diz respeito à nossa realidade. Tem sintomas psíquicos que não querem sair da gente, a gente não quer se livrar dele. E olha que interessante, dos sintomas que a gente está acostumado a ver, a gente quer se livrar, mas os sintomas psíquicos nem sempre nós queremos nos livrar, nós queremos continuar com esses sintomas. Queremos ficar com ele como se fosse um pet, como se fosse um animalzinho de estimação que a gente vai trabalhando e vai mantendo ali aquele animalzinho para que ele não se desfaça, ele não saia, para que ele não morra. Mas tem uma razão muito lógica para isso. Os sintomas são formas que temos de expressar determinadas situações, como a angústia, como a ansiedade, como a frustração. E isso é um acondicionamento da vida pela qual vivemos. Ou seja, nosso ego se estruturou a partir de determinadas situações e os sintomas foram consequências de conteúdos inconscientes que nos fazem nos adaptar a determinado ambiente. Ou seja, o sintoma também é uma maneira de viver. Para sairmos do sintoma, teríamos que fazer uma mudança na nossa forma de viver e de lidar com essa realidade que nos rodeia, o que gera a necessidade de uma energia psíquica bem intensa. Mesmo sendo uma fonte de desprazer, de insatisfação, de angústia, os sintomas na psicanálise são caminhos encontrados pela nossa mente para evitar que determinado conteúdo mais perturbador venha à tona.
É essa formação de compromisso entre inconsciente e consciente, entre o id e o ego, que foi citada há instantes aqui na nossa fala, que faz com que o sintoma exista. O sintoma é o resultado desse compromisso existente entre inconsciente e consciente. Logo, não temos o desejo de nos livrar dele, do ponto de vista psíquico, porque ele é um caminho encontrado para evitar algum sofrimento maior. Uma condição ruim, algo perturbador que poderia vir, que estaria recalcado. Então, sintoma é uma simbolização, é uma forma simbolizada daquilo que estaria no nosso inconsciente. Como acontece, por exemplo, com esses conteúdos recalcados, que quando ele vem à tona, causa uma certa reação. Para evitar essa reação, existem os sintomas. É por isso que nós vamos nos adaptando aos sintomas também. E muitas vezes ele é paralisante, não deixa a gente fazer coisa no nosso dia a dia, só que ao mesmo tempo ele se manifesta. Ou seja, continuará acontecendo até que se obtenha uma forma diferente de lidar com essa realidade. Aí vem o texto do Freud: recordar, repetir, 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 até que um dia se elabore e não precise mais desse sintoma. Mas então, como é que a gente resolve os sintomas no contexto da psicanálise? Pelo bom e velho caminho que sempre adotamos quando estamos no set analítico. Como? Falando, expressando, trazendo uma associação livre, decifrando o que é esse sintoma. São diversas perguntas que podem ser feitas, desde as mais simples, como por exemplo, em que momento eu sinto isso? Em quais momentos da minha vida eu sinto alguma coisa diferente? Até perguntas que são extremamente profundas e que nos levam a uma reação muito mais intensa ou até mesmo catártica. Mas isso leva tempo, é um processo de análise importante de acontecer. A compreensão de um sintoma pode levar tempo, pessoal. Não é tão simples assim, não é algo que nós nos desfazemos de uma hora para outra. Uma ideia vai associando a outra e outra e outra e outra, até que a gente vai conseguindo chegar àquele conteúdo. Porém, a associação livre feita a partir do sintoma é também uma maneira de começar a dar vazão para conteúdos inconscientes. Com isso, com o tempo, nosso ego vai tomando aí uma força para que possa então permitir que aquele conteúdo venha. Vale também lembrar que vão existir resistências e conflitos e muitas outras situações que vão nos tirar dessa fala sobre esse sintoma, assim como as fantasias. Porém, o analisando precisa aprender a suportar essas cargas emocionais para que consiga se desfazer do sintoma. As conexões feitas são o caminho para uma compreensão mais profunda desse sintoma. O analisando deve partir de suas ideias mais simples e ir ampliando conforme a sua própria mente vai trazendo os conteúdos. Quanto mais associações ele fizer, maior a possibilidade de reduzir esses sintomas. Portanto, se você tem algum sintoma, conta aqui pra gente, fala nos comentários. Mas falar sobre ele alivia uma carga emocional extrema que poderia ser sempre transformada em algo que você sinta e que nem percebe. Ou seja, os sintomas vão tomando a nossa vida, a gente nem percebe, a gente vai adotando isso como uma forma de ser. É aquela pessoa que diz assim, por exemplo, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Essa é uma grande resistência relacionada inclusive a sintomas. Existem algumas condições da nossa vida que são direcionadas pelo nosso ego, que nos mantém na mesma situação, no mesmo ambiente, na mesma forma de viver. Os sintomas entram nessas condições. Viver algo diferente é passar por esses sintomas e começar a traçar uma nova rota da sua vida. Por vezes, essa condição pode ser uma mudança externa, mas na maioria das vezes essa mudança tem que ser interna, enfrentando o sintoma, falando sobre ele e também suportando as suas consequências, para que se possa entender que existe uma vida bem diferente além dos sintomas. O que você gostaria de mudar em você? O que você não permite que você mude? Como você se sente só de pensar em mudar? Tudo que você sente não permite que você mude ou então que mantém você no mesmo lugar é uma representação sintomática. Ficou um pouco mais claro? Olha como é importante a gente entender o que é o sintoma e compreender que ele pode ser qualquer tipo de perturbação que afeta o nosso dia a dia.
Não é necessariamente uma manifestação de dor no corpo, não é só isso. É muito mais do que isso, é qualquer tipo de situação que nos traga uma ansiedade, que a gente evita fazer, que a gente de fato poderia estar executando, mas alguma coisa impede que a gente faça. Então o sintoma, ele é muito mais profundo e pode trazer respostas muito assim impactantes na nossa vida. Por isso que a psicanálise ela passa a ser tão fascinante, tão impressionante desse ponto de vista da compreensão do que é viver melhor, do que é viver diferente. Realmente existe uma vida bem diferente além dos nossos sintomas, mas justamente por ter aprendido a viver nessa mesma condição, ou seja, sair dela também pode ser algo muito conflituoso e os sintomas fazem parte dessa construção da nossa forma de ser, é que nós vamos mantendo essa maneira. A partir de hoje, então, comece a perceber os seus sintomas. Coloque aqui nos comentários aquilo que você entende que atrapalha você de viver uma vida diferente. Isso pode ser o seu sintoma, pode ser levado para sua análise em algum momento para você compreender melhor. E bora lá trabalhar para que ele seja de fato reduzido, para que ele afete menos você na sua vida. Comente aqui, o que você achou desse vídeo? Curta esse vídeo aqui para a gente poder passar para mais pessoas, para ele se tornar mais relevante, mais pessoas vão vendo esses conteúdos e também compartilhe com as pessoas que fazem parte do seu meio, do seu dia a dia, dos seus grupos de psicanálise. E bora lá viver além dos sintomas? Topa? Vamos fazer esse compromisso aqui comigo? Então vamos lá. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!